abençoada, né? Glória, coisa linda, né? O Senhor está fazendo no nosso meio. Amém? E eu creio, né, irmãos, que Deus já está trabalhando em nosso favor. Eu quero te convidar nesse momento. Achou aquela Bíblia marrom? Tem tamanho. Abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo número 5. Amém? Jesus é bom, paga bem. Te trouxe aqui hoje para fazer coisa linda acontecer na tua vida. Amém? Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando da palavra de Deus. Amém? Lucas capítulo de número 5 vai contar uma história maravilhosa, um encontro maravilhoso, uma grande vitória no final, porque toda a história que Jesus escreve, irmãos, é um final feliz, né? E com a tua história não vai ser diferente, não. Vai ser do mesmo jeito, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Lucas 5 diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te de volta ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede, ao ponto de que eles tiveram que fazer sinal aos seus companheiros que estavam do outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Você está dando glória para Jesus? Amém? Porque o Senhor já está falando e quer falar contigo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver, irmãos, uma passagem bem conhecida, né? Que vai falar sobre a vida de Pedro. Simão, quando Jesus fez a obra na vida dele aqui, ele ainda não era um dos 12, né? Jesus estava apontando a ele para que, através daquele grande milagre, daquela pesca maravilhosa, ele pudesse deixar tudo que ele tinha para trás e seguir Jesus. E o texto vai dizer, né, irmãos, que Jesus ele já estava fazendo a obra. Jesus ele já estava ali vindo pregando, né, para aquela multidão. Mas de repente Jesus ele queria um barco. Ele queria um lugar para ele poder, né, talvez sentar, descansar um pouquinho, mas continuar fazendo a obra, continuar pregando. Não foi Pedro que escolheu Jesus que escolheu o barco de Pedro. Jesus, né, ele falou: me empreste o teu barco. Então, Pedro não chegou ali oferecendo o barco a Jesus. Jesus pediu. Pedro não tinha nada, só tinha um barco vazio. O texto que nós acabamos de ler vai dizer que Pedro, ele veio de uma noite de frustração. Ele tentou uma noite toda pescar e não conseguiu nada. E quando ele chega à beira, né, da praia, ali à beira do lago, Pedro toma uma decisão junto com seus companheiros, pega suas redes, né, que é o seu instrumento de trabalho, e ele começa a lavar para guardar as redes. Por quê? Porque ele tentou uma noite inteirinha fazer aquilo que ele sabia fazer, irmão, muito bem. Pedro não era um curioso que estava pegando redes e indo para o mar
para poder tentar pescar, não, irmão. Pedro era alguém que sabia pescar, entendia de pesca. As redes dele eram as melhores, o barco dele era top. Ele era pescador de nome, né? Se a gente for trazer, né, para os dias atuais, Pedro, ele era doutorado, mestrado em pescaria. O homem sabia onde dava peixe, ele sabia a hora que era a melhor hora da pesca. E aquele mesmo homem que é o cara que sabe pescar, sabe fazer tudo, ele passa uma noite tentando, ele não consegue nada. Porque tem coisa, irmãos, na nossa vida que se nós formos fazer com a nossa experiência, o nosso intelecto, com aquilo que a gente entende pelo nosso conhecimento, não vamos chegar a lugar nenhum. Aí ele acha o quê? Pô, eu o cara da pesca, tentei a noite toda, não consegui nada, vou parar. Sou um fracassado, não dá mais para mim. Então, diante daquela situação desastrosa, daquela noite terrível que Pedro tenta pescar, tenta, né, pegar peixes ali, fazendo aquilo talvez que ele mais gostava de fazer. Ele se frustrou, aí ele pega as redes e começa a lavar. Nessa cena que Pedro está ali lavando as redes com seus amigos, vem chegando quem? Jesus. Jesus sempre chega na hora que tu quer parar, que tu quer lavar redes, que tu quer desistir. Ele vai chegar sempre na hora certa. Irmãos, ele não chega atrasado na tua vida, na tua história. Ele nunca vai chegar atrasado. Aí chega Jesus para mudar a história de Pedro. Pedro falou, agora acabou, agora eu desisto. Agora não dá mais para mim. É vergonha total. Aí Jesus chega. Primeiro, quando Jesus chega, irmãos, um detalhe desse texto é que Jesus, ele já vai pedindo a Pedro alguma coisa. E Pedro ali não está entendendo muito o que está acontecendo. Mas Jesus fala para ele, me empresta teu barco. Pedro podia dizer assim, né? Talvez naquele momento chateado, triste, abatido, porque não conseguiu, irmãos. Estava frustrado, de repente podia dizer, não, pede barco de outro, tanto barco aqui, tu quer o meu barco. Tanto barco aqui na beira desse lago e tu escolheu o meu barco. Irmão, Jesus não escolhe barco errado. Aleluia. Quando ele escolhe o teu barco, ele sabe o que ele está fazendo. Ele não te escolheu por acaso. Ele não escolheu o teu barco porque não tinha outra opção, não. Ele escolheu o teu barco porque era no teu barco que ele queria, aleluia, escrever uma história de vida. Aleluia, Deus. Era no teu barco que ele queria dizer assim, olha, no tempo da frustração, no tempo do teu caos, no tempo da tua humilhação, eu peguei o teu barco emprestado e mudei a tua história de vida. Pedro queria parar, Pedro não queria mais nada, mas Jesus chegou e falou, me empresta o teu barco. Me empresta o teu barco que eu preciso dele hoje. Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Ele quer o teu barco. Tu quer viver milagre? Tu quer ter a pesca maravilhosa como Pedro, né, e seus companheiros viveram? Jesus está pedindo algo de você hoje. Para ele operar milagre, você tem que dar, você tem que ceder. Alguma coisa você tem que fazer para ele. Pedro falou, o barco de Pedro era tudo que ele tinha. Tanto que ele nem não conseguiu pescar, ele estava frustrado. Mas o tudo de Pedro, ele entregou na mão de Jesus. Pode ir lá, pode usar meu barco. Meu barco não tem nada, mas você pode usar. Mestre, pode usar meu barco para pregar. Fique à vontade. O barco está vazio, mas eu estou cedendo o barco para Jesus tomar o governo, o controle na mão dele. Talvez hoje o teu barco está vazio, meu irmão. Tu não tem nada, nem financeiro, nem emocional, nem a tua fé está funcionando. Jesus hoje está te pedindo o teu barco e talvez você está dizendo assim, Senhor, toma o barco, mas não tem nada nele. Aí Jesus pega o barco e detalhe, o texto vai dizer assim, ó, e afastando o barco da terra. Sabe por quê? Tem coisa que o Senhor quer fazer na tua vida, mas tem que se afastar da terra. A terra aqui vai dizer, sabe o quê? Jesus falou para Pedro, afasta da terra. Afasta das coisas desse mundo, afasta das coisas naturais, para você viver coisas espirituais, coisas extraordinárias. Você só vive se você se afastar da terra. E Jesus estava querendo dizer para Pedro, se afasta da terra, se afasta das coisas que tem te levado para o fracasso, para a derrota, para a vergonha. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que ficam só esperando o negócio dar ruim para você. Tem pessoas que ficam só de longe, agora vai dar ruim. Agora o negócio não vai dar certo. Agora ele vai pescar, mas vai vir com o barco vazio.
fica lançando sobre você, sobre a tua vida, situações que você vai viver, já querendo aplaudir o teu fracasso. Aí Jesus falou: Pedro, afasta da terra, se desliga da terra, se liga mais nas coisas do alto, se liga mais nas coisas que a palavra diz. Para de ouvir o que o homem está falando, porque o homem muitas das vezes vai te dar conselhos, que são conselhos que não vêm de Deus, não. Vem do coração dele, que enganoso é o coração do homem. Vai falar para você assim: faz isso, toma esse caminho, faz desse jeito. E sabe o que ele está querendo fazer? Está querendo te colocar num caminho de furada. Porque se ele não pode, ele acha que você também não pode. Se ele não conquistou, ele acha que você não vai conquistar. Então Jesus falou para ele: afasta da terra, agarrado nas coisas dessa terra, desse mundo, você não vai conseguir viver os milagres que Deus tem preparado para a tua vida. E Simão, ele obedeceu, falou: mestre, eu vou tirar o barco daqui, vou chegar um pouquinho, mais para dentro da água, e o meu barco é teu. Toma meu barco hoje na tua mão, pode fazer o que tu quiseres, porque eu estou dando meu barco ao Senhor. Não tenho nada, ele não tinha nada, irmão. Ele não tinha nada para oferecer. Mas o barco dele, ele prestou para Jesus. Aí Jesus falou: opa, esse camarada, ele é nota 10. Cheguei aqui, não precisei fazer esforço. Falei para ele: me empresta o barco. Ele não conhecia Jesus. Tu empresta teu carro para quem tu não conhece? Tu empresta a tua casa para ficar? Entrar alguém que você não conhece? Pedro também não tinha relacionamento com Jesus, não tinha com o mestre. Ele podia endurecer o coração, mas ele deu. O segredo do Senhor fazer na tua vida é esse: tu liberar para ele mesmo sem tu entender. Quando ele te pedir, você vai dar sem você entender nada. Aí Jesus cumpriu aquilo que ele tinha que fazer. Ele pregava a multidão, ele pregou, ele ensinou. E de repente, aquele ensino, aquele momento de Jesus, ele termina, mas ele está observando Pedro. Ele está observando ele. E diz a Bíblia no verso 4: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Jesus está falando para ele assim: olha, vai agora lá no alto mar, da onde que você já passou aquela noite, que não foi legal para você. Volta lá naquele lugar e vai fazer o mesmo percurso que você fez. Uma tentativa de... aleluia. Uma tentativa fracassada. Uma noite, talvez a pior noite da vida de Pedro. Aí Jesus está convidando para ele: volta lá no mar alto. Volta lá onde você estava lá naquela noite que deu tudo errado. E lança a tua rede para pescar de novo. Aí tu imagina, a resposta de Jesus para ele: pô, Senhor, havendo eu trabalhado toda noite, eu estou cansado de uma noite que eu tentei e nada apanhei. Mas, olha só a sabedoria de Pedro. Aquele alto mar para mim foi uma situação de trauma, uma situação de dificuldade. Foi uma noite cansativa, doída, porque eu fiquei ali uma noite toda tentando, fazendo aquilo que eu sabia fazer, lançando para cá, jogando para lá, não consegui nada. Tu imagina quando você tenta alguma coisa, irmão, na tua vida, tu fica tentando, tu não consegue. Chega uma hora que você cansa, chega uma hora que você fica desanimado. E Pedro saiu daquela noite assim, desanimado, cansado. Tanto que ele foi lá, pegou as suas redes e falou: vou lavar, vou ser outra coisa, menos pescador. E às vezes na nossa vida não é diferente. Tu tenta tanto, tu fica ali, tentando conseguir uma solução de um problema, conquistar algo, um sonho, um projeto. Tu tenta tanto, que aí as coisas não acontecem, tu não vê nada mudar. Que aí sabe o que tu faz? Cansei de tentar, vou parar, vou guardar minhas redes, vou embrulhar tudo que eu estou usando aqui como mecanismo humano, porque para mim eu já cansei. E Pedro vai responder a ele com muita sabedoria: a noite foi difícil, a noite foi longa, eu estou cansado, eu estou frustrado, meu coração está batido, porque aquela situação trouxe desgaste emocional na vida de Pedro. Quantas
as coisas não estão desgaste emocional na tua vida? Que tu fica tentando dar jeitinho, tentando solucionar, tentando fazer, ver se o negócio muda, tu não consegue, tu fica, né, desgastado daquela situação. Mas Pedro falou assim para ele, mestre, eu trabalhei a noite toda, eu não consegui nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro estava querendo dizer ali assim, ó, no meu natural, na minha condição humana, eu não voltava para lá. Porque eu já tentei, lá foi um lugar de desgaste, de vergonha, lá foi um lugar que eu não consegui nada, não conquistei nada. Mas se o Senhor está mandando eu voltar para lá, eu vou voltar no alto mar. E vou lançar as redes sobre a tua palavra. Aleluia. Quando Deus te chama para lançar rede, irmãos, aqui Pedro, né, vai lançar rede pela segunda vez no mesmo lugar. E ó, vou te falar uma coisa, na segunda tentativa, eu acredito que Pedro já estava mais desanimado do que nunca. Imagina você, que ele chega ali, aí ele fala assim, não, mas foi liberada uma palavra. Aleluia, Jesus. Jesus, ele liberou uma palavra. E Pedro, naquela hora, ele se agarrou na palavra. Ele falou assim, se eu vou olhar pela condição natural das coisas, eu não vou voltar lá. Mas ele colocou a palavra do Senhor, né, em destaque ali, sobre a tua palavra. Sabe o que Pedro está querendo dizer para Jesus? Olha só, eu vou voltar, mas a responsabilidade é tua. Quem está me mandando ir lá é o Senhor, né? Eu não estou indo porque eu quero, não. Eu não estou indo lá porque eu estou com vontade de voltar lá para tentar pescar de novo num lugar onde eu tentei uma noite toda e não consegui nada. Eu estou voltando lá pela tua palavra. Pedro foi ousado ali com Jesus, mas foi obediente também. Pegou o barco e vai para o alto mar. Vai lá. Vamos ver aonde você vai chegar. E quando ele chega lá no alto mar, a Bíblia vai dizer que ele joga a rede. Pedro está obedecendo. Tá ou não está? Está obedecendo. Tudo que Jesus está mandando ele fazer, ele está fazendo. Primeiro ele cedeu o barco. Depois Jesus manda ele voltar lá naquele lugar do problema. No lugar do desgaste, no lugar da ferida. No lugar talvez da vergonha. E ele volta. Sabe por que ele volta, irmão? Porque ele está entendendo que Jesus, ele está começando a escrever uma história na vida dele cheia de controvérsia. Que é o barco primeiro, daqui a pouco ele manda voltar lá no lugar do problema, da situação. E a Bíblia vai dizer que é alto mar. Quando é raso, irmãos, raso é raso. Mas quando é alto mar, vai falar de coisa que é coisa grande. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. E rompia-se-lhe a rede. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te falar uma coisa aqui, que isso aqui é uma palavra revelada, uma palavra de Deus para a minha vida primeiro, que corta aqui, e depois para você. E quando a gente vai ler o verso de número 6, vai dizer assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Aí eu vou te perguntar uma coisa, peixe, você colhe ou você pesca? Você pesca, né? E por que aqui no texto está dizendo que eles colheram uma grande quantidade de peixe? Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Porque Pedro, quando empresta o barco para Jesus, ele não empresta de qualquer maneira, ele oferta. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você oferta, você colhe. Então a bênção de Pedro aqui, a colheita de Pedro, porque ele podia dizer, a pesca foi maravilhosa, e pescaram muito, não. Você vai ver no texto que vai falar de colheita. Aleluia. Colheita porque Pedro, ele semeou. Ele entregou o barco dele, mesmo vazio, entregou para Jesus. Ele dispôs em ofertar o barco dele para Jesus pregar. E aqui na palavra, Jesus vai estar ensinando para a gente que tudo aquilo que você dispensa
vai ter colheita. Não teve pesca, não teve colheita. Aleluia. Tudo aquilo que você libera para o reino, tu tem colheita. Aqui vai falar que eles pegaram tanto peixe, mas foi tanto peixe que a rede, ela começou a arrebentar. A rede não suportava de tanta quantidade de peixe que veio naquela rede. Eles não conseguiam puxar. Tiveram que pedir um barco para vir trazer ajuda. Traz mais um barco, porque o negócio aqui está tão bom. A pesca aqui está tão boa que a gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar de outras pessoas para vir e estender a mão, senão o nosso barco vai a pique. E a Bíblia vai dizer que o outro barco também foi cheio. Já não tinha mais lugar, irmãos. Pensa na multiplicação do azeite. Agora pensa na multiplicação de peixe. Deus faz como Ele quer. Era tanto peixe que o outro barco estava cheio. E o outro barco já balançava, parecia que o negócio ia afundar. Porque mais barco que ele chamasse, mais peixe ia ter. E quando eles chegam na beira da praia, Pedro, ele está maravilhado com Jesus. Porque ele viu algo sobrenatural que ele nunca tinha visto. O cara entendia de pesca, o cara entendia de mar. E quando ele chega, ele vê aquele cenário, aquele milagre acontecendo. Jesus só falou para ele: joga a rede. Ele falou: pô, mas uma noite toda eu, o cara esperto em pesca, não peguei um peixe. Jesus manda eu voltar. Jesus manda eu lançar a rede. Essa rede vem quase arrebentando de peixe. Qual é o segredo? Jesus só queria um barco dele. Jesus queria um barco vazio para entregar o barco a ele, lotado. Nessa noite, sabe o que o Senhor está falando conosco? Ele quer somente o teu barco vazio. O que Ele quer fazer na tua vida, sabe o que? É uma multiplicação. Mas para multiplicar algo na tua vida, Ele está pedindo a você somente o teu barco emprestado. Não está te pedindo mais nada do que isso. E às vezes a gente não quer liberar o nosso barco para Jesus. Não, vou liberar não, porque aí eu vou ter que ser crente, aí eu vou ter que estar na igreja, eu vou ter que ser dizimista, aí o pastor vai ficar no meu pé, eu vou ter que ser assim, assado, não quero liberar o barco não. E Jesus está falando para você: meu barco. Eu só quero teu barco emprestado para mudar a tua história. Eu só quero, aleluia, sentar no teu barco para fazer tudo mudar na tua vida. Quando Pedro volta, ele diz assim para ele: não, Senhor, não chega nem perto de mim, porque eu não sou digno nem de chegar, de me aproximar de ti. Porque Pedro estava impactado com aquilo que Jesus tinha operado. Pedro entendeu que naquilo que ele achava que ele era o cara, que ele sabia fazer muito bem feito, ele frustrou. Ele ali teve uma experiência ruim, mas chegou alguém que falou assim para ele: pega a tua experiência ruim, coloca no teu bolso, porque agora, com a minha experiência de Deus, de Senhor, de alguém que pode fazer milagre, eu vou mudar a tua história, a tua vida. Aleluia. E ele chega perto de Jesus: não chega perto de mim, não se aproxime de mim, porque eu não sou digno. Porque ele viu o tamanho da grandeza de Jesus. Aleluia. Ele viu que verdadeiramente ele era Deus. Ele tinha todo o poder, todo o domínio, a autoridade nas mãos. Irmãos, você imagina alguém que não tinha nada, que estava desistindo de fazer alguma coisa, e de repente chega alguém no seu caminho e fala para ele: faça isso, faça aquilo. Volta lá naquele lugar que tu foi envergonhado. Volta lá naquele lugar que tu saiu humilhado. Volta lá naquele lugar que te colocaram para fora. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Vai lá no alto mar. O alto mar, ele simboliza, irmão, sabe o quê? Coisas tensas. Para quem já foi, né, no mar, já foi em alto mar, sabe que quanto mais lá para o fundo, o negócio fica mais difícil. Então, Jesus estava falando para Pedro: tu vai lá para o alto mar, onde o negócio está pegando fogo na tua vida. Tu vai chegar lá, naquele lugar da tua afronta, da tua humilhação. É lá mesmo que eu quero que tu volte. É lá mesmo que eu quero te levar para mudar a tua história. Talvez o pessoal que estava ali naquela praia ali ao redor, que viram Pedro voltando com um barco vazio, viram Jesus ocupando o barco de Pedro, e depois viram Pedro pedindo ajuda. Não era socorro não, irmãos. Me socorre que meu barco está quebrando, não. Ele estava pedindo ajuda para carregar aquilo que ele tinha pescado, que Deus tinha colocado na rede dele. Sabe o que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite? Talvez vai ser difícil para você voltar lá.
Talvez vai ser difícil para você admitir que Jesus mandou você lá. No lugar da tua vergonha, no lugar que você foi humilhado, zombado, no lugar que você foi ferido, naquele lugar que você foi frustrado. É difícil voltar lá. Mas Pedro falou o quê? Não, querer eu não quero não. Quem gosta de voltar no lugar da humilhação, irmão? Ninguém gosta. Mas Jesus falou assim, mas Pedro falou assim, eu vou sobre a tua palavra, na garantia de que contigo, sobre a tua palavra, as coisas vão ser diferentes dessa vez. Então Pedro colocou a responsabilidade em Jesus. Jesus gosta quando tu bota a responsabilidade nele. Senhor, eu estou indo porque tu mandou. Senhor, eu estou indo porque eu estou debaixo de uma palavra, de uma promessa. Eu estou indo, não é porque eu quero, mas é porque o Senhor falou que vai fazer alguma coisa lá. E Ele vai. E Jesus está falando conosco aqui nessa noite. Está mandando você voltar a lugares que você nunca mais queria pisar os pés lá. Mas é lá mesmo que o Senhor tem um recomeço na tua vida, na tua história. E quando Ele volta, talvez aqueles que estavam ali trabalhando com seus barquinhos, olhando, e deu ruim para Pedro. Pedro voltou com o barco vazio. Mas Pedro teve um encontro com Jesus. E de repente Jesus dá uma ordem para Pedro. Pedro obedece a ordem e vai. E quando ele volta, ele tem que chamar reforço. Porque a bênção foi muito grande, irmãos. A bênção foi algo sobrenatural. Pedro volta impactado. Pedro chama os colegas, talvez os colegas que tinham olhado ele, uma noite atrás. Pedro não tinha nada. Estava com o barco vazio. Estava lavando a rede. Aí, tiraram até a foto, vamos botar na rede social, olha lá, Ele não tem nada, ele é um fracassado, ela é uma fracassada. Fotografa aí, bota lá na rede social e avisa que ela está parando, ele está parando, porque fracassou na noite de pesca. Aí Jesus chega. E Jesus fala negativo. Meu Deus. Negativo, porque agora a história é comigo. Aleluia. Agora o negócio é comigo. Aleluia. Aí Jesus toma a frente da tua história. Tu acha que a história que Jesus vai escrever em relação à tua vida é de fracasso, de vexame? Não, aí Jesus fala assim, comigo a história é diferente. Aleluia. Agora, Pedro, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Pedro ficou tão impactado e o Senhor falou, tem uma obra contigo. Além de multiplicar, os peixes, além do Senhor colocar ali para ele uma rede cheia, para ele ver que Deus é Deus, que Deus faz. Que ele não precisava lavar a rede, não precisava de ajuda de ninguém, porque o próprio Jesus ia chegar para mudar a história dele. Jesus queria ensinar a Pedro uma coisa, olha só, a tua dependência está em mim. A tua provisão está em mim. Larga tudo aí agora e me segue. Aí, irmãos, é que é doído. Porque Pedro olhou aquele barco cheio de peixe. Tu imagina Pedro já pensando em vender e entrar muito dinheiro. Oh, glória! Agora o negócio vai andar. Agora vai dar tudo certo. Jesus fez um milagre, a multiplicação chegou aqui. A pesca foi maravilhosa. Aí Jesus falou para ele, agora deixa tudo isso para trás e segue-me. Pedro teve que largar tudo para seguir Jesus. Amém. E não é diferente na minha vida e na tua vida. Tem coisa que o Senhor vai te dar. Tem coisa que o Senhor vai fazer. Mas Ele também vai te provar. E agora? Larga tudo por mim? E agora? Deixa tudo para trás? Ele deve ter ficado impactado. Chamou os colegas pescadores. Nossa, gente, que pesca é essa? Que coisa é essa? Ninguém entendia o que tinha acontecido. Mas Jesus fala para ele assim, agora, Pedro, vem ou não vem? Vai ou não vai? Aí Pedro vai ter que abrir mão daqueles peixes todos. Imagina Pedro já pensando, o quilo do salmão é tanto, o quilo do filé de melusa é tanto, o quilo da sardinha é tanto. Pedro já estava pensando naquilo que ia entrar. Mas Jesus não estava pensando somente na vida financeira de Pedro. Jesus queria mostrar para Pedro que com ele, seguindo ele, Pedro ia ter sucesso. Aleluia. Pedro ia precisar ficar se descabelando no meio do mar, indo para lá, voltando, pensando na pesca, pensando no peixe. Jesus estava querendo ensinar ele que Jesus é a tua condição de vida. Tu não precisa ficar pensando se hoje é dia 30, amanhã é dia 1º, dia 5 tu tem conta para pagar, o teu aluguel vence dia 10, o teu plano de saúde vence dia 15, a tua conta de luz vence dia 5. Jesus te chamou para você viver uma história com Ele. Jesus não te chamou para ficar preocupado se vai dar, se não dá. Jesus só falou, vem, deixa tudo de
Porque se você vier, se você me seguir, se você fizer o que eu estou mandando, não vai faltar. Não faltou mais para Pedro, faltou. Pedro seguia Jesus, Pedro foi discípulo. Faltou alguma coisa para ele? Jesus curou a sogra de Pedro. O que faltou para Pedro? Sabe o que Jesus queria ensinar para ele? É que Pedro estava preso numa condição daquilo que ele sabia fazer, a pesca. Se desgarra, irmão, daquilo que é a condição que tu sabe fazer. Jesus está te chamando para você viver de milagre. Jesus quis ensinar a Pedro assim: Pedro, eu vou provar para você que eu posso operar milagre. Aonde você não conseguiu, eu faço você conseguir. Mas existe um porém, Pedro. Deixa tudo para trás e me segue. Porque às vezes a gente vai ficar preso, irmãos. A vida financeira é uma casa, é uma situação, uma condição, é um bem. Quando Jesus está nos chamando para viver um relacionamento com Ele, e do demais, e das demais coisas, Ele vai prover na tua vida. Não é porque o teu barco está cheio, eu estou preso no barco. Jesus quer desprender teu coração daquilo que não está te levando para as coisas do alto. Além de operar milagre, Ele quer o quê? Intimidade contigo. Falou: vem Pedro, me segue. Pedro não queria nem mais chegar perto de Jesus. Falou: não, ele é santo. Esse aí é poderoso. Queria até se afastar, mas Jesus falou: se afasta não, Pedro, vem. Eu quero você pertinho de mim. Eu quero você comigo. Aleluia. Jesus está te chamando hoje, vem. Jesus está falando para você que além de operar um milagre na tua vida, de uma multiplicação, Ele quer um relacionamento contigo. Ele quer que você pegue a multiplicação, glorifique a Ele, mas que você se achegue a Ele. Aleluia. Pedro largou os barcos, largou os peixes e foi seguir Jesus. Jesus fez uma história linda na vida de Pedro. Pedro foi aquele que o Senhor, ele falou: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O Senhor quer edificar alguma coisa na tua vida. O Senhor quer fazer com que você seja como Pedro. E eu falei: Senhor, que palavra tu queres para a igreja? O Senhor falou comigo: ó, a minha igreja precisa ouvir hoje que eles precisam ter um ponto de partida. A minha igreja precisa entender hoje que para que eles possam viver de grandes milagres, eles precisam renunciar a alguma coisa. Na condição de Pedro, ele renunciou ao barco. O barco, irmão, era o meio de trabalho dele, era o ganha-pão de Pedro, né? Era o lugar onde ele trabalhava. Mesmo frustrado, o barquinho era dele. Mas quando Jesus falou para ele: me empresta, ele não negou. E nessa noite o Senhor está falando conosco: por que tu está negando o barquinho para ele? Porque o Senhor está falando contigo: me empresta, presta o teu barco. Sabe por quê, irmão? Jesus pega emprestado e ainda devolve o barco cheio. Só Jesus faz isso, sabia? Só Ele. Aleluia. O Deus Pai poderoso, aquele que opera milagre. Aleluia, te Deus. pede emprestado e ainda te devolve, né? Com uma porção tão grande que tu não consegue carregar sozinho. E sabe o que ele ainda, você vai precisar? Pedir ajuda. Sabe o que quer dizer isso? Deus vai dar para você abençoar outros. Para dividir com aquele que também não tem. É esse o Jesus que nós servimos. Aleluia, Deus. Amém? Que o Espírito Santo ele possa estar trabalhando na tua vida, porque o Senhor está nos convidando, irmãos, a entregar algo para o Senhor. Eu queria estar louvando um hino. Já estou terminando aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos botar aqui ele aqui. Glória a Deus. Porque eu creio que Deus vai te fazer voltar no lugar da tua tristeza, para tu contar testemunho. Tu crê nisso? Aleluia. Crê nisso, fica de pé, irmãos. Aonde tu passou vergonha, humilhação, o Senhor vai te fazer voltar lá. Não sei aonde é, se é em Caxias, Nova Roxa, não sei se é no Espírito Santo, São Paulo, se é na Bahia, se é no Recife, não sei onde é, mas uma coisa eu sei. Deus está falando contigo, sabe o quê? Que Ele vai fazer você voltar. Ele vai fazer você voltar sobre uma palavra. Porque quando tu saiu de lá, tu saiu sem a palavra. Tu saiu de lá na tua condição. Mas quando o Senhor fala sobre a palavra, sobre a minha palavra, tu vai voltar naquele lugar. Irmãos, sobre a palavra tu vai ser vitorioso naquele lugar. Sobre a palavra tu vai voltar com honra. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo está falando. Aleluia.
Oh, aleluia, o Espírito Santo está falando com você na sede das tuas emoções hoje. Aleluia. Coloque o teu barquinho à disposição de Jesus hoje, para tu viver um grande milagre. Aleluia. Põe teu barquinho hoje à disposição do Mestre, que o Mestre não deve nada a ninguém. Vai ter barco lotado, vai ter barco, aleluia, e se tu não dividir vai vir a pique, porque o barco vai estar pesado. Aleluia, é as bênçãos de Deus na tua vida. Aleluia, glória, glória a Deus. Vai glorificando a Jesus, vai glorificando a Ele. Aleluia. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Aleluia. Vai dispondo o teu barco hoje para o Mestre. Aleluia. Ele quer o teu barco para operar um grande milagre na tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vai colocando aí diante do Senhor o que você precisa hoje. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, Deus. Era ali que você sempre estava. Mas você está tentando e não está conseguindo com a sua força. Você manda cantar abaixo e cantaré. Aleluia. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. E é Jesus quem vai pegar. E quer teu barco emprestado. E depois nos chama pra voltar. Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. É profético. Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. É pra você que crê, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Oh Jesus, é depois do culto, Senhor. É depois do culto. É depois do culto. O milagre vai chegar, Senhor. Aleluia. Oh Senhor, é depois desse culto que o Senhor vai colocar tudo no lugar. Ah, Senhor, da noite de frustração é dupla honra. É dupla honra. É dupla honra, porque o Senhor não mente. Aleluia. Escuta aí, ó. De rua, de cidade, nem tão pouco. Você vai voltar pro mesmo mar, mesmo barco, mesma rede. Você foi infeliz. Porque até agora não deu certo. Se prepare para o milagre. Acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus falando. Tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência de você. Oh, recebe de Deus aí. Do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai. Oh Jesus, o teu povo vai cantar o hino da vitória hoje. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O hino da vitória. Aquele que está engasgado, Senhor, da garganta. É o hino, é o prato de vitória da igreja. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, Senhor. É milagre acontecendo. É milagre acontecendo. Aleluia. Oh, é vida de gente chorando. Tem milagre. Tem milagre. Aleluia. Depois do culto vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto